Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo nesse exato momento. Meu nome é Maria Santiago e seja muito bem-vindo. No dia de hoje eu vou abordar um tema que é super tranquilo, que é sequência numérica. Só que, mesmo sendo tranquilo, ainda tem umas regrinhas que são importantes de seguir para você poder montar, entender melhor como elas funcionam. Então acompanhe o vídeo. E essas sequências, elas podem ter alguns tipos diferentes. Elas podem ser infinitas ou até mesmo finitas. E dentro delas, elas podem ser crescentes, decrescentes, pares, ímpares. Elas podem ser alternadas, que é quando você tem uma sequência que é composta tanto por números positivos quanto negativos, e eles vão alternando, tipo 2, menos 4, 8, menos 16, e você vai alternando assim. E, para continuar, vamos falar de uma coisa muito importante, que é a lei de formação geral. A lei de formação, ou termo geral, é uma coisa que você vai usar para calcular os n números da sua sequência. Então, por exemplo, você vai dar de cara com uma sequência que ela é 2, 4, 6, 8. Aí você pensa assim, qual que é a semelhança, a ligação que eu posso fazer entre os termos dessa sequência? No caso dessa, do 2, 4, 6, 8, o que eu posso pensar? Todos eles têm algum tipo de relação com o número 2. O 2 é 2 vezes 1, o 4 é 2 vezes 2, o 6 é 2 vezes 3, então tem uma ligaçãozinha ali. Além de tudo, cada um dos termos que você tem na sua sequência, eles têm uma posição, que essa posição ela é AN. AN por quê? O N é o número da sua posição, só que no momento ela pode ser qualquer uma. Então, eu tenho uma sequência de 10 números, eu vou ter uma sequência composta por A1, A2, A3, A4, e assim por diante até chegar no A10. Se eu te disser que aquela sequência 2, 4, 6, 8, ela pode ser simplificada com um termo geral, sendo 2 vezes n, n sendo o número da posição, você acreditaria? Porque é exatamente isso. O número que está na posição 1, que é o 2, ele é 2 vezes 1. O número que está na posição 2 é 4, e 4 é 2 vezes 2, e assim por diante. Então a gente tem que a lei de formação, o termo geral dessa sequência em específico, seria equivalente a 2 vezes n. E essa lei de formação, ou termo geral, ela vai depender justamente da sua sequência. Então cada sequência vai ter um termo geral diferente, uma lei de formação diferente. Você provavelmente alguma vez na sua vida já ouviu aquela história de um menino que estava na sala de aula e ele estava atrapalhando muito a aula. E o professor mandou ele pegar uma folha e somar todos os números de 1 a 100. E o professor pensou que a sacada dele tivesse sido genial. E que por causa disso o moleque não ia encher o saco dele por mais um tempo. Mas muito pelo contrário. O garoto terminou muito rápido de fazer aquilo. E pegou e entregou. E o professor intrigado perguntou como é que ele fez. Quando você pega essa soma, para fazer essa soma dessa sequência de números, do 1 ao 100, você pode perceber uma coisa. Se eu pegar o 1 e o 100, eu tenho o 101. Se eu pego o 2 e o 99, eu tenho 101. Se eu pego 3 e 98, eu tenho 101. Então, todos os números eu tenho 101 quando eu faço a soma deles. Então, o que o garoto fez? Somou o primeiro e o último número e multiplicou isso pela metade da quantidade de números que tinha na sequência. Como assim? Eu vou pôr um exemplo aqui do lado do que eu estou falando para entender melhor o que eu estou querendo dizer. Mas a fórmula, porque tem uma fórmula para isso, da soma dos n termos de uma sequência é justamente essa. A1 mais AN, que seria o seu AN, que seria o seu número na posição final, multiplicado por n, que é o número, que é a quantidade de termos que você tem na sequência, dividido por 2. A fórmula também vai estar aqui embaixo para quem quiser acompanhar.
Na sequência, ainda com sequência numérica, a gente tem a PA. A PA, ela é uma progressão aritmética. Então, a gente tem, por exemplo, uma sequência que é 2, 4, 6, 8. Essa sequência também tem uma forma de você descobrir o próximo número dela. Dentro do PA, a gente tem uma coisa chamada razão. Essa razão é um número que você consegue subtraindo um termo pelo anterior. Quando você faz essa subtração, você tem a razão da sua PA. Só que aí, para você saber se é uma PA ou não, você precisa de, no mínimo, 3 números diferentes da sua sequência para poder chegar a essa conclusão. Então, eu pego o 4 e subtraio 2 e chego a 2. Eu pego o 6 e tiro 4 e tenho 2 também. Então, a gente tem certeza de que essa sequência é, de fato, uma PA. E é uma PA com razão 2. E assim como na sequência numérica normal, a PA também tem alguns tipos, que é a crescente, a decrescente e a constante. O que vai acontecer? Na PA, quando o número da razão for positivo, ela vai ser uma sequência crescente. Se ela for negativa, vai ser uma PA decrescente. No caso da razão ser zero, a PA vai ser constante. Então, retomar rapidamente. Razão da PA vai ser um número menos o antecessor dele. Para você ter certeza se é uma PA mesmo ou não, você tem que ter no mínimo 3 números. Vamos supor assim, você tem uma sequência que você tem 3 termos, só que um deles está oculto e você quer descobrir quem que ele é. O que você pode fazer? Você pode fazer uma média aritmética. E essa média aritmética vai te ajudar, vai possibilitar que você descubra um desses 3 números. A gente vai representar como A, B e C. Então, com essa média aritmética, a gente tem a informação de que B vai ser igual a mais C dividido por 2. Então, sempre que você tiver A e C, você descobre B. Se tiver B e A, você descobre C. Se tiver A e C, descobre B. Simples assim. Agora, para finalizar o assunto de hoje, a gente tem o termo geral da PA. O que acontece no termo geral da PA? O termo geral, ele é justamente para você poder descobrir qualquer número em qualquer posição da sua PA. Então, quando a gente tem uma sequência qualquer, a gente entende que do A1 para o A2, a diferença deles vai ser a soma da razão naquele termo. Então, se eu tenho como razão 2 e o meu primeiro número é 5, eu vou pegar 5, vou adicionar a razão, que é 2, vou ter 7. Do segundo para o terceiro, eu vou fazer a mesma coisa. 7 mais 2, 9. Do terceiro para o quarto, 9 mais 2, 11. E eu vou seguindo assim. Então, você percebe que se eu quiser pular do primeiro termo para o terceiro, eu vou adicionar a razão 3 vezes. E por causa disso, justamente foi criada uma fórmula, que é o AN, que é o seu número de qualquer posição, sendo igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. N vai ser a posição do número que você quer descobrir. Então eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo de hoje foi um pouco mais curto, mas a matéria também era mais tranquila. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar nos comentários que eu respondo. E é isso. Um bom resto de dia para todos vocês. Muito obrigado pela atenção.